maior produtor nacional, Santa Catarina está finalizando a colheita de mais uma safra de maçã. O que pouca gente sabe é que, para chegar ao consumidor com a reconhecida qualidade, existe um trabalho fundamental, que é o estudo chamado ponto de colheita. E para conhecer os segredos dessa ciência, fomos visitar o Laboratório de Fisiologia e Tecnologia de Pós-Colheita da Epagre em Caçador, no meio-oeste catarinense, importante região produtora. Quem nos deu uma verdadeira aula sobre o assunto foi o engenheiro agrônomo e pesquisador da Epagre, Luiz Carlos Argenta. Evidentemente que, de maneira geral, os consumidores no supermercado ou no varejo como um todo, eles são atraídos pela aparência. Mas, evidentemente que o retorno à compra de uma determinada fruta está baseada na experiência que o consumidor teve em casa na hora do consumo, ou seja, o sabor da fruta é, em última análise, o que vai sustentar o consumo ao longo de... textura. Exatamente. Nesse sentido, entra a experiência em termos de sabor, o aroma que exala no momento de estar degustando a fruta, saboreando a fruta, e o teor de açúcares, o balanço açúcar, acidez, etc. De maneira geral, a qualidade sensorial máxima da fruta, ela ocorre quando a fruta amadurece na planta. Hoje, há uma demanda de consumir frutas não apenas na estação de produção, e sim ao longo do ano todo. Quer dizer, então, tem que conservar. Exatamente. Então, aí é onde que entra, digamos assim, uma fase um pouco complicada e os conceitos de ponto de colheita. Porque o ponto ideal de colheita para a máxima experiência sensorial... Lá na frente? Exatamente, não necessariamente é o mesmo daquele que você colheu para consumo imediato. As tecnologias de armazenagem hoje disponíveis, elas têm um benefício enorme ao setor produtivo, à indústria da maçã, digamos, por exemplo, que ela permite a redução da sazonalidade da oferta, a redução da sazonalidade dos preços e permite, então, ofertando frutos ao longo do ano todo, permite o aumento da produção, aumento do negócio como um todo. Existem métodos simples, onde o produtor ele visualiza a cor de fundo, que a gente chama, a cor onde o fruto não pegou sol. Esse lado do fruto é o lado exposto ao sol e esse lado é o fruto exposto à parte interna da copa da planta. Monitorando a cor de fundo, que a gente chama, a gente consegue facilmente identificar que a cor de fundo verde indica que o fruto está verde, uma cor já creme está passando do estágio de fruto verde para fruto amadurecendo, e aqui já um estágio de fruta que estaria no ponto de consumo, digamos assim. Nós, na Epagre, desenvolvemos para cada cultivar uma tabela de cor de fundo. Varia para cada variedade. Exatamente. Então. Onde o próprio produtor ele pode monitorar a cor de fundo, né, e dizer se está no ponto, em que estágio de cor que está. E com a pesquisa, ao longo dos anos, nós identificamos, por exemplo, para armazenagem a um período bem longo, a cor tem que ser essa aqui, a cor de fundo. Para consumo imediato, tem que ser essa cor aqui. A questão complicada de usar essa tabela é que hoje a maioria dos clones, por exemplo, ou novas variedades, são variedades coloridas tanto no lado sol quanto no lado sombra. Isso impede que nós usamos esse indicador de cor de fundo como uma variedade. Aí tem outros métodos. Aí que entra outros métodos. Mesmo para essas variedades bicolores, é sempre interessante usar pelo menos 3 métodos de identificação do ponto de colheita. Um segundo índice de maturação dos frutos é a textura dos frutos, a medida da textura dos frutos. A Karine aqui está analisando a textura dos frutos com um aparelho que nos dá uma medida da força necessária para penetrar no fruto. Ou seja, quanto maior a força de penetração do êmbolo desse aparelho, mais firme está o fruto. As nossas pesquisas mostram uma correlação muito grande entre a firmeza da polpa, medida agora na colheita, e o potencial de conservação dos frutos. Por exemplo, quando a firmeza dos frutos está entre 18 libras e 19 libras, nós podemos
prever que essa fruta tem um potencial de armazenagem, no caso da maçã galas, de pelo menos 7 meses. Você estava falando, Luiz, que existem outros métodos de determinação que também são importantes. Queria que você me explicasse esse aqui. Então, isso aqui, eu estou mostrando aqui, são fatias de maçã que nós expusemos a uma solução de iodeto de potássio. O iodeto de potássio reage com o amido presente na fruta. Então, por exemplo, esse fruto aqui, o iodeto potássio reagiu com o amido e formou esse complexo colorido roxo. Então, quanto mais roxo tiver essa fatia de fruta, significa maior teor de amido. Então, esse fruto aqui tem um teor de amido maior do que esse fruto aqui. Esse fruto tem um teor de amido semelhante a esse aqui. Essa fruta aqui tem um maior teor de amido e por isso está mais verde. Essa fruta aqui tem menor teor de amido e por isso está mais madura. Durante o processo de maturação do fruto, há uma contínua degradação do amido em açúcares solúveis. Quebrar o sabor Exatamente, doce exatamente. Então, à medida que vai amadurecendo, vai degradando o amido, então, medindo o teor de amido, nós conseguimos identificar uma fruta que está num estágio mais adiantado ou mais atrasado de maturação. Então, assim como a firmeza, existe um índice médio que nós recomendamos aos produtores, para longo período de armazenagem, o índice de maturação teria que estar aqui. Para consumo imediato, mais ou menos nesse estágio de maturação aqui. Em algumas condições específicas, esse sincronismo da maturação não é tão perfeito. Isso é afetado, às vezes, pela adubação, pela altitude, pelo clima, etc. Por isso que nós recomendamos pelo menos 3 indicadores de maturação. A ideia é realmente oferecer fruta de qualidade ao longo do ano todo. E como nós falamos no início, o potencial de armazenagem do fruto, ou seja, o potencial de nós termos uma fruta colhida em fevereiro, ofertada em novembro, com boa qualidade, depende muito do estágio que ela foi colhida, o estágio de maturação que ela foi colhida. Olha, um detalhe importante é que o laboratório da Epagre ainda executa outros testes complementares, como, por exemplo, o uso do aparelho refratômetro, que mede através do suco o teor de açúcar nas outras frutas.